A história da foto de hoje é de um lugar icônico, lúdico e único, que fica num país que tem um pedacinho na Europa e o resto na Ásia. A população é reconhecida pela extrema hospitalidade, característica comum entre os povos muçulmanos. É um lugar para sonhar de olhos abertos, voltar a ser criança mesmo, e se você quiser, até voar. Entre as cidades de Nevşehir e Ürgüp e dentro do Parque Nacional de Goremi está a Capadócia, ou Capadóquia, como se diz na Turquia, capital mundial dos balões. Mas para contar a história dessa foto aí, vamos ter que voltar lá para Istambul. Eu cheguei na maior cidade turca depois de ter atravessado a Europa de norte a sul, da Noruega até a Bulgária, por onde eu entrei na Turquia. E chegando em Istambul, eu conheci o Thiago e a Flávia, um casal de brasileiros que também cruzou a Europa, só que de oeste a leste, nessa Tandem, que é uma bicicleta de 2 lugares. E como nós 3 estávamos indo na direção da Ásia Central, claro que a gente decidiu viajar juntos, pelo menos até a Capadócia, porque de lá eu saí pedalando sentido Azerbaijão e eles foram na direção do Irã. A gente ficou mais ou menos um mês viajando juntos e se encantando com a Turquia. E claro, passando uns perrengues também. O dia que a gente chegou em Goremi foi um daqueles dias intermináveis, super arrastado. Foram uns 80 quilômetros de sobe, desce e vento contra. Só que como tinha uma pessoa esperando por nós lá, a gente relaxou e se iludiu com a possibilidade de tomar um banho, ter um lugar para descansar e até guardar as bicicletas para ir desbravar a Capadócia. Mas chegando lá, esse cara fez a gente pedalar, sei lá, mais uns 10 quilômetros, descendo uma estradinha que a gente custou para subir. Botou a gente num caminho cheio de areia, já era final do dia, a luz natural estava indo embora, a gente não tinha muita comida. O Thiago estava puto da vida, porque a gente não conseguia se comunicar muito bem com essa pessoa, ninguém entendia o que estava acontecendo e tinha toda a cara de ser uma roubada, mas não foi. Esse turco colocou a gente na boa, chegamos num penhasco com uma vista espetacular e foi aí que a ficha caiu. Era ali que os balões iam subir no outro dia de manhã. Aí a coisa mudou de figura, a gente relaxou, viu que dava para se virar com o que a gente tinha de comida, de água e, claro, agradecemos ele. Era noite de lua cheia, o céu estava limpíssimo e deu para fazer essas fotos aí. Por volta das 5h30 da manhã eu acordei com um barulho ensurdecedor, parecia que tinha uma turbina de avião dentro da barraca. Aí abri só uma frestinha da porta e foi indescritível. Atravessar distâncias gigantescas, cruzar países e continentes com a própria força do corpo, sem saber como e onde vai terminar o dia, encarando frio, neve e de repente chegar num lugar exclusivo como aquele, foi como ressignificar um lugar turístico, um clichê de viagem e fazer da gente também personagens daquela festa nas nuvens. Aí a gente passou um cafezinho, fizemos umas fotos e ficamos meio bobo ali, parecendo criança, apreciando aquele espetáculo. Tem coisas que a gente só vê e vive viajando de bicicleta. Nessa foto eu quis trazer na composição todos os elementos que construíam aquele momento. Então eu posicionei a bicicleta de modo que só um pedaço da roda entrasse no quadro. E aí abri as 2 portas da minha barraca, dei uma organizadinha ali na bagunça para não aparecer na foto. Aí eu sentei lá do outro lado e como eu já tinha feito o foco na Flávia e no Thiago, foi só esperar os balões subirem para fazer esse clique aí. Com abertura 3.5, ISO 100 e velocidade 80. Dessa vez eu não usei o modo time-lapse, porque como eu não estava pedalando, dava para controlar a câmera pelo celular. Se eu tivesse que fazer uma lista dos meus 3 países favoritos, com certeza a Turquia seria um deles. E no próximo episódio eu vou contar a história de uma foto de um lugar que também faz parte dessa lista, que fica lá para cima do Círculo Polar Ártico e me proporcionou uma das experiências mais inesquecíveis da minha vida. A gente se vê lá, valeu!